Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu e o Wilber queremos mostrar um vídeo para vocês. Nós vamos começar com esse vídeo que é impactante. Eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida, porque aqui nós vamos falar de teologia bíblica, ok? Fundamentação bíblica, nós não vamos ser especulativos. Então bora lá para a gente ver esse vídeo juntos. Olha isso, ó. Hoje eu tô aqui, ó, no prédio do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas eu não tô aqui para falar sobre ele, tô aqui para falar sobre um cara que ele vai contratar para o governo dele, Elon Musk. Elon Musk defende algumas pautas cristãs, é um cara super inteligente, é um gênio. As pessoas já falam daí que, tipo, Elon Musk, ele é aquele que, se possível, enganaria todos os moradores da Terra, porque ele vai pegar uma personagem, vai dizer como o Musk defende algumas pautas cristãs, ele também é o anticristo e tem a marca da besta. Presta atenção nisso. Vamos falar a verdade, mas pode ser que a gente esteja olhando para um grande personagem do Apocalipse. Essa semana, Elon Musk postou uma foto com Donald Trump com a legenda Novus Order Seclorum, que significa nova ordem do século ou nova ordem mundial. Há pouco tempo atrás ele participou de um evento de gala aqui nos Estados Unidos. Ele foi com um terno inteiro branco e atrás tinha uma escrita, que era Nova Ordem Secular. Se você reparar na nota do dólar, embaixo da pirâmide também está escrito Nova Ordem do Século. Daqui a pouco vão pegar o Drex também e vão encontrar códigos secretos no Drex. Mas fica ligado, nós queremos ser teológicos para você e te trazer fundamentos bíblicos para você poder fazer uma boa análise para quando você vê vídeos assim na internet, você não ficar aí desesperado, não deixar o seu coração ficar triste ou ansioso. E alguns anos atrás, na fantasia dele de Halloween, ele usou uma fantasia que tinha o bode, tinha um pentagrama e tinha uma cruz invertida. E o nome dessa fantasia era The Devil's Champion, ou seja, a vitória do diabo. Fora que tem um vídeo aí rolando da babá do Elon Musk. Quando ela cuidou dele, ela teve uma experiência espiritual terrível, segundo ela conta. Depois dessa experiência, ela perguntou para um grupo que mexe com essas coisas espirituais se ele era um anticristo. E o grupo respondeu, não, ele não é, mas ele vai criar a marca e apresentar para o anticristo. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, será que realmente ele está com os cristãos? Ou vai ser como a Bíblia diz, que se possível ele vai enganar até os eleitos? Será que é um jogo aí para cumprir essa profecia? Trump voltou trazendo... Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, aí você já vê como que tá chovendo de coisa na internet depois da posse do Donald Trump. E, novamente, Uber, as pessoas estão utilizando uma escatologia de jornal. Escatologia da próxima guerra, escatologia do próximo evento. E se fosse assim, o Alistair McGrath, quantos outros aí... Como que é o nome aquelas pessoas que mexem com o demônio? A Madonna, o show da Madonna era um show de adoração, ela abriu portais espirituais e assim sucessivamente. Nós não negamos que exista um mundo espiritual, que o mundo espiritual é forte, até porque a Bíblia fala que o homem espiritual discerne as coisas que é do espírito, mas o carnal, aquelas coisas que são carnais. Porém, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele tem uma intenção de que não está sendo respeitado quando você faz uma teologia dessa forma. Quando você vai para a escatologia já com viés contemporâneo, com a mensagem da última hora ou com a última notícia do dia, você não está respeitando a literatura apocalíptica. Hilber, seja muito bem-vindo. Explica para os nossos ouvintes. Primeiro, o livro do Apocalipse foi escrito para a comunidade do primeiro século. Depois ela tinha um contexto espiritual para o futuro. Como os profetas falavam no passado algo que era espiritual, mas se cumpriu literal e físico no futuro, na vinda do Messias. Mas era uma profecia espiritual, da forma que o Apocalipse ele deu um contexto literal para o tempo de João, mas lançou a profecia espiritual para o futuro. Seja bem-vindo, meu parceiro. Exatamente. O que acontece, né? Quando a gente tem o livro do Apocalipse, não sei porquê, a gente coloca esse livro no futuro. Mas o livro do Apocalipse é como qualquer outro livro. Por exemplo, quando você lê Gálatas, você não lê Gálatas pensando, isso aqui é só para o futuro. Não, você lê Gálatas e pensa, isso aqui era um problema da igreja do primeiro século, que Paulo resolveu, e ele deixou aqui as mensagens para a gente poder aplicar para problemas que vão ser parecidos durante a história. O Apocalipse é a mesma coisa. É um livro onde tem uma literatura simbólica, a chamada apocalíptica, né, do segundo templo, bem forte no segundo templo, e a partir dessa literatura, o Apocalipse vai criar mensagens de exortação da igreja daquele tempo e que essas mensagens também podem ser aplicadas para a exortação da igreja agora. O problema é quando a gente pega esse mundo contemporâneo, esse, como tu falou, Drex, Pix, Elon Musk, Homem-Marte, Lua, e tenta colocar como se João estivesse escrevendo com essa informação na cabeça. Ele não estava, ele estava tentando resolver um problema do primeiro século, que é, sim, problema político e de idolatria,
que a gente vai ver que a marca da besta tem a ver com idolatria, não a ver com tecnologia, tá? E lançou para frente. Então, quando a gente vê uma idolatria política hoje, a gente vai falar que está tendo uma associação. Então, é basicamente isso. Tem que respeitar o texto dentro do seu contexto e não ficar vendo se o texto é para o futuro, para o passado, para o presente, né? Exatamente. Irmãos, a marca da besta é uma oposição ao selo de Deus. Da mesma forma que a prostituta do Apocalipse é uma oposição à noiva de Cristo. Da mesma forma que a grande Babilônia no Apocalipse é uma oposição à nova Jerusalém que desce do céu. E assim nós vamos vendo o tipo e o antítipo, o tipo e o antítipo. O objetivo do livro do Apocalipse é mostrar para você que o anticristo sempre esteve aí. Paulo fala que no seu tempo existiam anticristos e muitos anticristos viriam. Então qual que é o anticristo da vez? Qual que é a bola da vez no nosso tempo? Né? Como que funciona a noiva e a prostituta? Nós vemos uma noiva preocupada com a santificação, preocupada com a edificação, mas nós vemos uma prostituta preocupada também com a distorção, com o evangelho misturado algumas coisas. Aquela água que era pura, agora é uma água que se tornou amarga, né? É uma água que Apocalipse fala quando cai uma estrela do céu, toca na água, a água se torna absinto, que significa amargo, e todos aqueles que beberam, 1/3 dos que beberam morreram, ou seja, um evangelho misturado com outras coisas. A literatura apocalíptica, ela é uma literatura simbólica, tá? Ele não tem uma narrativa. Se você encarar o Apocalipse como você lê o livro de João, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, ou as epístolas, quando Paulo escreve a Timóteo, se você lê na mesma linearidade, se você lê da forma literária, se você utilizar a mesma regra de hermenêutica, você perde ali a questão da revelação, porque o livro do Apocalipse é um dos poucos livros que você precisa ler com uma forma simbólica, figurativa, que é o gênero literário do Apocalipse. Todo gênero literário, escatológico, apocalíptico, e que aponta visões futuras, ele traz metonímias, ou seja, símbolos que apontam... Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, porque não para, as pessoas não param. Símbolos que apontam para algo superior que é espiritual. Então a besta que sobe do mar vai ser o Godzilla. Os japoneses estavam certos. Daqui a pouco vai sair um Godzilla com 7 cabeças e 10 chifres do mar. A besta que sobe da terra, de repente vai ser um zumbi que vai levantar, né? E que vai começar a atacar as pessoas por aí. Não é isso. O símbolo dos 144 mil selados é um número que se aplica ao número dos salvos. Da mesma forma que a marca da besta e o selo de Deus não são coisas visíveis. Não, você vai ver, o Drex chegou, o Pix agora vai ser taxado. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A situação vai ficar feia, vai, mas eu vou viver por aquilo que vai acontecer, eu vou viver pelo hoje. Então, se eu tiver que trabalhar... financiar um carro, fazer hora extra, eu vou continuar fazendo, porque eu não vou deixar que o governo ou que a situação molde a minha vida. Em 2019, quando tivemos a grande pandemia, nós vivemos todos presos e assustados. Veja, eu estava ali no meio de um financiamento de veículo, eu quase que devolvi um carro, quase que vendi um patrimônio, eu estava maluco, porque estava todo mundo extremamente medonho. E eu percebi que esse medo, ele vai vir também. Vai chegar um tempo que a forma do governo de controlar as pessoas, como existe na China, o controle social, ele vai chegar no Brasil. Talvez não tão agressivo, mas vai chegar. O governo vai dizer para você assim, olha, eu vou taxar você em 27,5%, eu vou bloquear o seu dinheiro, você não vai poder sair do país, o seu dinheiro já é meu, que é verdade, os bancos ficam com o nosso dinheiro, você não fica com dinheiro em casa, você vai ver que o governo vai ter propriedade sobre aquilo que é seu, como o IPTU. Você não tem uma casa, você paga um imposto territorial, porque as terras continuam sendo do governo, nada é seu. Ah, mas eu comprei. Você já viu um defunto levando para o caixão todos os seus bens atrás, seguindo o defunto? Não, porque quando você morre fica tudo aí. Por isso que Jesus diz que somos mordomos. Devemos nos preocupar com aquilo que é eterno, onde a traça não corrói, mas também o ladrão não rouba. Então, voltando aqui para o símbolo do Apocalipse, você vê que é uma oposição ao selo de Deus. Olha só, todo mundo preocupado com o número da besta, com a marca da besta, mas ninguém preocupado com o selo de Deus. Deveríamos estar preocupados com o selo de Deus, porque Apocalipse fala que aqueles que receberam o selo de Deus e foram selados, eles jamais receberão o selo do anticristo. Está no Apocalipse. Tá no Apocalipse. Só recebe a marca da besta é aquele que não recebeu o selo de Deus. E qual que é o selo de Deus, então, Max? Devo me preocupar com o selo de Deus? Sim, até porque a marca, ela é fictícia, ela é algo que é espiritual, da mesma forma que é o selo. E eu vou te mostrar isso. Hilber, qual que é o selo de Deus? Efésios 1, 13, 14. Lê pra gente. Tá. E
Nele, quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança e da redenção daqueles que pertencem a Deus. Garantia da herança daqueles que pertencem a Deus. Todo objeto que era selado, era do rei, ninguém podia tocar. Todo animal que era marcado, que recebia o selo do rei, ninguém podia tocar porque era do rei. E olha só, a condição sine qua non, ou significa que sem a qual não há. Lê novamente o começo, Wilber. Olha só, recebestes, vai lá. Tá, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouve e você crê, você foi selado pelo evangelho da promessa, e Deus deu o penhor. O que é o penhor? A garantia de que eu vou cumprir aquilo. Qual que é o penhor? O Espírito Santo. A Bíblia fala que o Paracletos de Deus, ele é o Espírito da verdade que nos guiaria sobre toda a justiça. Então, Deus deixou assim, eu tô indo, mas eu vou mandar o penhor dessa promessa. Ou seja, eu vou aí, Uber, pode deixar. Por garantia que eu vou aí, eu vou deixar com você a minha carteira de habilitação. Eu vou voltar. Você já ficou devendo em algum lugar e esqueceu a carteira? Eu já fiquei num café, falei, meu Deus, eu esqueci a carteira, não tenho como pagar. Eu falei, vou deixar como penhor que eu volto para buscar minha carteira de habilitação, meu RG. A mulher falou, tudo bem. Aí eu voltei, paguei e peguei minha carteira de habilitação de volta. Então, assim, Jesus subiu ao Pai, mas deixou o penhor da promessa. Quando vocês ouvirem o evangelho e crerem na sua mente, logo suas obras serão moldadas, vocês recebem o selo de Deus. E lá em Efésios ainda fala, vocês jamais perecerão, porque vocês serão resgatados na última hora, vocês serão ressuscitados. Então ali tem a promessa de Deus. Existe uma promessa, existe um penhor, existe o selo de Deus. Para que a preocupação com a marca da besta? E daí se amanhã ou depois o governo taxar você? E daí se amanhã ou depois ele congelar suas contas? Foi assim com os cristãos no primeiro século, você acha que não vai ser no último século? E daí que existe morte e perseguição? Eu quero dizer para as pessoas aí que são os arautos das desgraças, que a Bíblia alerta para aquelas pessoas que ficam causando, alimentando, como que eu posso dizer? Especulações no meio do povo de Deus. Olha, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e crede também em mim, Jesus. Olha, não fica com o seu coração aí nervoso. Olha que Gálatas 5:10 fala, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. O que Paulo está falando aos Gálatas? Olha, aqueles que têm perturbado a comunidade cristã, que sofra então esse juízo de Deus, sofra a condenação. Aí as pessoas ficam especulando, não esse moço especificamente, eu usei o vídeo dele só porque ele trouxe várias revelações do mundo, submundo, que o Elon Musk vai trazer a marca da besta. Você acha mesmo que Deus vai reduzir a salvação a obras? Então quer dizer que tudo que nós estamos aqui agora, aí eles vão trancar todos os mercados, trancar todo o mercado, e aí fala assim, quem não recebeu o QR Code na mão ou na testa, não, como é que se fala? Não vai poder comer e nem beber, porque tem Apocalipse. É uma figura simbólica, irmãos, é uma figura simbólica. Se você quiser estar no mundo e não seguir as regras do mundo, se você não dialogar com o mundo, se você não entrar na roubalheira que é o mundo, na sedução que é o mundo, você não faz parte do mundo. Da mesma forma, para você ser de Deus, você tem que se abster das coisas do mundo. Então isso é um símbolo espiritual. O Apocalipse inteiro é espiritual, como eu estava falando. Aí vocês querem pegar só essa parte, querem literalizar essa parte, você perde o âmbito da revelação. Então, nós estamos aqui para mostrar para vocês, preocupe-se mais com o selo de Deus do que com a marca da besta, porque nós vemos ali que existe uma dualidade, o tipo e o antítipo sempre perseguindo o livro do Apocalipse. E nós queremos alertar para vocês. Chega de especulação, chega dessa... em todos os tempos nós vemos que existiu o anticristo, existiram as marcas, existiram as dificuldades. No tempo de Calvino, no tempo de Lutero, eles acreditavam que a peste bubônica, que a peste negra era a marca de Deus, era um selo, e que 7 anos depois Jesus voltaria. Estamos aqui ainda vivendo. Precisamos viver conscientes da vocação ao qual nós fomos chamados, que é ouvirmos o evangelho da verdade, praticarmos a metanoia, nos arrependermos dos nossos pecados para que sejamos selados pelo Senhor. Vai ser difícil nos últimos dias, Max? Não nego, será muito difícil. Mas a marca da besta não se resume a obras. Porque aí não colocar a marca na testa ou na mão é obras. E a Bíblia falou assim, a salvação é mediante a fé, pela graça de Deus, e não é de obras para que ninguém se glorie. Senão, a gente vai resumir o evangelho da salvação a obras, Hilber, a simplesmente botar uma marca. Nós vamos estar esvaziando a cruz de Cristo. Não tem necessidade mais do sacrifício de Cristo, porque agora é obras. É só não botar a marca e eu estou salvinho. É isso mesmo?
Não, exatamente. Aí acaba ficando incoerente, né? Você bota a marca, você tá salvo. Você tira a marca, você tá perdido. Então, olha só que absurdo, né? Eu coloco a marca na minha mão, ok, e aí eu perco o braço. Tive o braço amputado, então eu voltei a ser salvo de novo, porque eu coloquei a marca. Tá no meu braço, tá na minha mão direita. E aí eu tive um acidente de moto, eu perdi o braço. Então agora eu posso ser salvo novamente. Fica meio incoerente quando a gente vai começando a tentar projetar isso numa realidade, né? Mas uma coisa que o Apocalipse fala, isso a gente pode aplicar, eu acho que isso pouca gente na internet fala, e eu vejo muita gente, até quem pega essa parte mais literal não fala, é que o Apocalipse fala de uma idolatria política. E quando a gente vê o meio evangélico, principalmente quando tem um político que é mais do lado da direita, que fala alguns versículos bíblicos isolados, a gente acha que esse cara é o representante de Deus na Terra e começa a idolatrar como ele fosse Salvador. Isso é uma idolatria política. Isso o Apocalipse fala contra. Cuidado. Quem é o Salvador é Jesus Cristo. Não idolatre. Aquela pessoa não é o representante de Deus na Terra, na parte política secular. Todos nós somos sacerdotes e reis desse reino que vai vir. Não só um político. Então, às vezes, os políticos usam da mensagem do Evangelho porque eles sabem que vai angariar pessoas, angariar fãs que vão associar ele com a imagem de Cristo. Então, ele usa os versículos isolados e fala, olha como essa pessoa é de Deus. Às vezes ela nem é. Às vezes ela está usando somente um personagem. E isso o Apocalipse fala, claro. Cuidado com o quê? Com aquele que tem... fala como cordeiro, mas tem a aparência de um dragão. Muito bem, muito bem. E olha só, nós temos mais de 70 vídeos falando sobre isso, tá? Tá aqui no Teologia Gratuita que a gente tem para você, ó, ibdteologia.com.br. Nós compramos uma plataforma e pagamos um valor anual absurdo para você fazer de graça, teologia gratuita. Porque o Ministério do Papo com Deus é ser gratuito. Então você entra lá, imersão do Apocalipse, você vai aprender o gênero literário, o apocalipticismo. Qual que é o nosso apocalipticismo hoje? Apocalipticismo de notícias da última hora. Qual que era o apocalipticismo do primeiro século? Você vai entender tudo isso. Você vai ver que a literatura escatológica ou apocalíptica, né, vamos dizer assim, não era algo simplesmente dos judeus, mas isso já veio da Mesopotâmia, isso já veio de outras nações ali da Ásia, então você vai entender um pouquinho do Apocalipse daquela época, para daí a gente entrar no nosso contexto e a gente trazer essa escatologia cristã da última hora. Jesus sempre falou que deveríamos estar prontos e preparados, porque a volta do Filho do Homem seria num dia e hora que ninguém ia perceber, seria num tempo, no instante que ninguém perceberia. Então, irmão, não vai ser uma coisa assim... Eu já vi as pessoas falando assim, o dia e hora não sabemos, mas conseguimos definir os tempos. Irmão, o tempo, Paulo já falou, não virá o fim antes que se manifeste o filho da perdição e venha a apostasia. Então, é a apostasia que marca, e eu vejo uma apostasia gigante. Se vai ter uma apostasia ainda maior, espero nem estar aqui, porque o negócio deve estar feio lá no futuro. Então, ó, ibdteologia.com.br, você pega à vontade. Você quer pegar os nossos e-books gratuitos? Vai lá no site do Papo com Deus, tem mais de 350 e-books gratuitos. Olha, você gostou do que você ouviu aqui e quer abençoar o nosso ministério? Nós temos trabalhos na África, trabalhos missionários e precisamos vender as nossas revistas. Você entra lá, compra as revistas do Papo com Deus, você pode abençoar o nosso ministério também. Temos lá os livros do Papo com Deus, nós temos lá diversos outros materiais que você pode se edificar também. Eu espero que esse vídeo aí encontre espaço no seu coração, conforte você, como Paulo falou aos Gálatas, ai daqueles que ficam causando, na verdade, medo e pânico no meio do povo de Deus, que esses aí vão sofrer com a ira de Deus. Nós estamos aqui para ser teológicos, como nós falamos no começo do vídeo, e abençoar a sua vida, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo Papo com Deus.